obrigado pelo convite de participar, né, desse programa de formação e inovação. É uma iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade. Para mim é uma grande satisfação estar aqui. Bom dia a todos. Eu vou falar, o Cândido me pediu, né, para falar um pouco de inovação a serviço da sustentabilidade. O que eu vou falar aqui muito hoje é bastante sobre a história do laboratório de processamento de imagens, o que nós fazemos nesse laboratório, tá? Como que nós vemos inovação. Então, como o Cândido mencionou, eu sou professor do Instituto de Estudos Socioambientais dessa universidade, sou professor daqui há quase 24 anos que eu estou aqui na UFG, estou aqui em Goiânia, e para mim foi uma satisfação muito grande quando, na gestão atual, foi criada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação. Eu acho que havia uma demanda, havia uma necessidade, e a comunidade de pesquisadores da universidade buscava isso. Quer dizer, nós tínhamos antes uma Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e aí foi criada a Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que certamente ela traz os elementos institucionais, os mecanismos, os instrumentos para a gente acelerar esse processo de inovação, de pesquisa dentro da universidade. Isso é importante. E eu, no LAPIG, né, no IESA, quando eu cheguei na universidade, em 1994, 2 de maio de 1994, logo que eu cheguei, a gente começou a se mobilizar em torno da ideia de criar um laboratório de sensoriamento remoto, né? Então é um pouco a história do laboratório que eu vou contar. Então seria um pouco falar dessa experiência de inovação a serviço da sustentabilidade no âmbito desse laboratório. Quando a gente pensa em inovação, né, inovação para mim, o que me vem à cabeça é a quebra de paradigmas, né? Então, assim, eu, quando parei para pensar sobre o que eu ia falar, e comecei a pensar sobre o laboratório, o que nós fazemos, e por isso que esse convite ele é muito especial, porque ele proporciona essa reflexão, eu chego à conclusão que a gente faz inovação. O modelo do laboratório, ele traz inovação, é um modelo de inovação para a universidade. E aí, eu gosto muito dessa pintura do Piet Mondrian, que para mim, bom, por volta da segunda década do século passado, o Piet Mondrian e outros foram parte de um movimento chamado The Still, que é um movimento que trouxe inovação, que trouxe arte moderna, que trouxe a abstração, que valorizou a abstração e quebrou paradigmas, né? E, curiosamente, é mais ou menos a mesma época, né, da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, inovação é essa quebra de paradigmas, e eu particularmente gosto muito dessa pintura, porque ela me remete a uma imagem de satélite, né, esses pixels, né, essa ideia de trabalhar com cores básicas, formas geométricas bem definidas. Tá? Bom, essa foto aqui está um pouco escura. Esse é o laboratório de sensoriamento remoto, o LAPIG, Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento. O que nós fazemos nesse laboratório? E aí é o que eu vou mostrar para vocês. Nós trabalhamos com imagens de satélite e nós buscamos extrair informações desses dados satelitários. Esse laboratório, o prédio, foi inaugurado em 2007, foi construído com recursos da FINEP, né, que é a agência brasileira para financiar a inovação no país. E aí, pensando um pouco em contar essa história do laboratório, eu organizei aqui um pouco por décadas, tá? Então, essas décadas não são exatamente cronológicas, não são rigorosas do ponto de vista cronológico, mas a ideia é que esse laboratório ele começa, né, em 94, e ele começa em torno de parcerias. Eu, particularmente, acredito que inovação se faz com parcerias, se faz com interlocuções, se faz, né, nessa busca de criatividade, num ambiente favorável à criatividade. Essa imagem aqui, isso aqui é o estado de Goiás. Tá? Quando a gente chegou aqui,
essas imagens eram pagas, custavam, aqui eu tenho 23 cenas para cobrir o estado de Goiás, satélites do Landsat, eu não vou dar uma aula de sensoramento remoto, mas cada cena dessa custava $1.000. E é interessante que quando eu cheguei na universidade havia, tanto por parte do Departamento de Geografia do então Instituto de Química e Geociências, quanto da própria universidade, a intenção de se criar um laboratório de sensoramento remoto. Havia essa necessidade, essa demanda, e aí a gente conseguiu trazer alguns recursos, o departamento disponibilizou alguns recursos. Naquela época, em 94, 95, a universidade se mobilizou em torno de um grande projeto, eu acho que foi o primeiro grande projeto da universidade, chamado PRIP, com recursos da FINEP. Então, conseguimos algumas bolsas de iniciação científica, e eram bolsas RAI. E, bom, o que eu estou mostrando aqui, essas imagens nós compramos, né? São imagens referentes ao ano de 1993. Tá? Essas imagens foram compradas em papel fotográfico. A gente trabalhava pouco naquela época com o formato digital, eu trabalhava muito com o formato analógico. E hoje, o LAPIG faz muito uso de uma plataforma que o Google criou, chama Google Earth Engine. Tem pouco a ver com o Google Earth, na verdade eu acho até que o nome... O Google Earth Engine é uma plataforma que nos dá acesso aos computadores do Google para processamento de dados. Nós temos uma parceria hoje com o Google, então nós usamos essa plataforma de processamento, o Cloud Computing do Google, e temos acesso. Então, a gente recriou aqui, de uma forma nostálgica, o primeiro mosaico para o estado de Goiás que a gente teve naquela época, quando a gente começou o laboratório. Tá? Aqui sou eu, a gente muda com o texto. E aqui é uma placa gráfica. Eu estou mostrando isso porque eu vou falar um pouco das inovações no sensoramento remoto. E quando a gente começou a fazer sensoramento remoto, a gente precisava de uma placa gráfica, essa aqui, trabalhava com sistemas, na época, sistemas nacionais, desenvolvidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É interessante que a gente ainda vivia sob, né, no final, a gente estava no final da lei da informática, que protegia, né, o mercado nacional, então você só podia adquirir equipamentos nacionais, softwares nacionais. Qualquer outra coisa importada tinha uma taxação muito grande. Isso foi importante para se desenvolver um certo polo, uma indústria de geotecnologias no país, mas certamente o que aconteceu é que quando a lei da informática caiu, esses produtos que o INPE desenvolvia, ninguém mais queria saber disso, as pessoas estavam fartas disso, e aí entraram os softwares estrangeiros, enfim, a história que a gente conhece. Mas isso aqui é o começo dessa história toda. A gente trabalhava muito com informações analógicas, tá? E aí o LAPIG, a gente procurou consolidar esse laboratório em torno de eixos de pesquisa. É um laboratório de pesquisa, então em torno de um eixo de monitoramento biofísico ambiental, funcionamento e estrutura de paisagens naturais e antrópicas, cobertura e uso da terra, né? Trabalhamos muito com mapeamento, organização e dinâmica territorial. Eu chamo a atenção aqui para essas mesas digitalizadoras. A informação naquela época era basicamente analógica, então a gente usava essas mesas para converter o dado analógico em digital. Isso aqui é o espaço antigo, quando a gente começou o LAPIG, ficava no prédio lá, que a gente dividia com a Química. Eu estou vendo a Emília ali, professora da Química, e hoje, né, depois a gente conseguiu, em 2005, a gente conseguiu incluir a proposta do laboratório em um projeto que foi submetido à FINEP, ao CT-Infra, e aí nós conseguimos os recursos para construir o laboratório. Bom, o que a gente faz nesse laboratório? A gente trabalha com dados, tá? A gente gera dados. E desses dados nós buscamos extrair informações por vários meios, né? Desenvolvimento de algoritmos. E a informação que a gente busca extrair desses dados, ela visa, o propósito é ir ao encontro de alguma solução, de algum problema,
E, ao tentarmos encontrar a solução para um problema, nós estamos gerando conhecimento. E o que nós fazemos nesse laboratório? Nós fazemos ensino, pesquisa, extensão, gestão. Quer dizer, na verdade, a gente trabalha muito, inclusive, com gestão territorial. Tá? Eu coloquei aqui inovação. Agora, no começo do ano, eu tive a oportunidade, foi uma grande oportunidade na minha vida, de conhecer 4 universidades na Suécia. Eu me senti uma semana e pouco na Disneylândia. Eu realmente fiquei maravilhado e fiquei impressionado como a palavra que a gente mais escuta nessas universidades o dia inteiro, é um mantra, é inovação. É inovação. E aí a gente vai descobrir que o Spotify que a gente usa para ouvir música surgiu na Suécia. E a embalagem Tetra Pak e o cinto de 3 pontos, aí você vai aprender, eles falam disso tudo, né? E aí você vai entender que tem quase, eu fui saber, 200 empresas suecas no Brasil. E por que eles convidaram a gente para fazer essa visita? Organizaram uma belíssima visita, com tudo pago, etc, etc. Porque eles, que são uma sociedade altamente desenvolvida, rica, né, muito organizada, eles agora precisam dar um salto em termos de serem mais conhecidos do mundo. A gente não conhece a Suécia. A gente usa a embalagem Tetra Pak, né, em casa todos os dias, e ninguém sabe que aquilo é uma indústria sueca. E, enfim, ouvimos músicas no Spotify. E eles, obviamente, querem criar parcerias com as universidades brasileiras. Mas foi uma visita para mim muito rica, para entender e perceber o quanto que essa ideia de inovação. Então, lá eles falam que a universidade, ela se assenta sobre o tripé: ensino, pesquisa e inovação. E a gente aqui repete muito aquele mantra, né? Ensino, pesquisa e extensão. A extensão, ela é extremamente importante, mas a extensão que é consequência do ensino e da pesquisa. E o que eu percebo, e eu vejo isso às vezes com alguma preocupação, é que na universidade, muitas vezes, a extensão, ela surge de uma iniciativa própria, a extensão por si. A extensão é consequência das atividades de ensino e das atividades de pesquisa. E quando a extensão é pensada dessa forma, na verdade, nós estamos buscando também inovação. E eu acredito muito, tá? Já acreditava antes dessa visita à Suécia, e acredito cada vez mais e mais ainda, que não se faz inovação sem essa interlocução do ponto gov, governo, né? O ponto edu, o ponto org e o ponto com, a iniciativa privada. Hoje no LAPIG, os projetos do LAPIG, o LAPIG, eu pensando sobre essa fala hoje, o LAPIG ele tem um modelo que foi bastante inovador para a universidade. O LAPIG ele se sustenta com base em parcerias com esses 4 setores. Nós temos hoje parcerias, por exemplo, com o WWF Brasil, com a The Nature Conservancy, que é o ponto org, o terceiro setor, né? DNC, WWF Brasil. Essa foto aqui, ela tem um nome muito especial, ela é chamada de Blue Marble, como se fosse uma bola de gude, né? Um Blue Marble. E aqui, essa história é recente, nós estamos falando aí de 45 anos, né? Menos, nós estamos falando aí no máximo de 50 anos. Eu estou com 52 anos, então para mim, assim, esse tempo ele é relativamente recente. Falar em 72, quer dizer, é uma história recente e muito rápida. E para mim, obviamente, que quando nós pensamos em inovação, a civilização humana, ela trabalha e se beneficia da inovação desde sempre, né? A gente pensa nos grandes momentos da história, quando começou a agricultura, 10 mil anos, quer dizer, a invenção da linguagem há cerca de 40 mil anos, quer dizer, inovações, saltos tecnológicos. Mas o que chama a atenção é a velocidade com a qual esses processos ocorrem. Eu saio de casa todo dia com a sensação de que eu faço parte de uma função exponencial. Tudo está muito acelerado, né? A chamada disruptividade.
E o interessante é que a gente começou a perceber essa disruptividade, essa quebra de paradigmas de forma muito rápida no sensoriamento remoto, que eu vou tentar mostrar para vocês. Bom, esse aqui é o Blue Marble, só que é uma imagem já de 2004, de um sensor. Bom, então a gente aqui está falando aí depois aí de 30 anos, né? Nós estamos falando aí do mesmo tipo de imageamento, né? Só que com novos sensores. Aqui é um sensor chamado MODES, e obviamente que a nossa capacidade de imagiar o planeta, de entender como que essa superfície terrestre se organiza e funciona, aumentou de forma muito significativa. E hoje, bom, aqui eu coloquei alguns satélites. Quantos satélites existem orbitando a Terra? Eu não sei dizer. Há cerca de 2 anos, na verdade tem mais, um tempinho, mas eu peguei uma bolsista de iniciação científica e falei: você vai descobrir quantos satélites estão orbitando a Terra. A gente conseguiu contar em torno de 154 sensores, né, a bordo de satélites. E de repente surge uma empresa nos Estados Unidos, na Califórnia, no Vale do Silício, em 2010, que colocou, agora no início desse ano, ela colocou 150 satélites em órbita. Então, essa é a velocidade das coisas, a capacidade. Nós vivemos num mundo pictórico. Eu vou falar um pouquinho dessa empresa, como que nós pretendemos usar essas imagens, mas esses aqui são os satélites que nós utilizamos, as imagens desses satélites nós utilizamos nas nossas pesquisas do LAPIG, tá? Então, em particular, nós usamos muito esse aqui, Landsat 8. A propósito, convido a todos para conhecerem o LAPIG, é um laboratório aberto. Também eu diria que isso é bastante inovador. Nós funcionamos de uma forma muito aberta. No LAPIG, nós temos uma crença muito forte de que tudo que é gerado com recurso público tem que ser público. E o que é recurso público? Recurso público é o recurso da Fundação Gordon Moore, uma fundação americana, criada pelo fundador da Intel, que nos fez uma doação há 3 anos atrás. Esse recurso, uma vez que ele entra na universidade, ele é público. Público é o recurso, por exemplo, que nós temos do WWF, ou de uma empresa chamada Agroícone. A partir do momento que esse recurso entra na universidade, seja diretamente na universidade, seja na nossa Fundação de Apoio à Pesquisa, FUNAP, esse recurso é público. E uma coisa que a gente faz questão de dizer é o seguinte, é que o dado que nós vamos gerar com esse recurso, ele vai ser público. E é por isso que nós temos um portal e nos esforçamos para manter esse portal sempre atualizado com tudo que nós fazemos. Bom, então estão aí convidados para conhecer o LAPIG, e lá a gente fez um painel muito bonito, tem uma parede lá que a gente colocou uma imagem gigantesca do Landsat 8. O Landsat foi o primeiro satélite a orbitar a Terra em 1972, Landsat 1. De lá para cá, nós estamos agora no Landsat 8, que foi lançado em 2013. Utilizamos esse satélite que tem o nome Terra, do latim, né? Esses satélites é uma coisa interessante, com exceção de 2 satélites aqui está o satélite brasileiro. Infelizmente, essa é uma corrida que o Brasil ficou para trás de uma forma muito triste e trágica. Quando eu comecei a trabalhar com sensoriamento remoto, com imagens de satélite, e aí já se vão aí também 27 anos, tudo em tempo, o Brasil era um dos destaques do mundo. Nessa época, existiam praticamente 2 satélites, um americano e um francês. Existiam outros, mas o mundo basicamente conhecia 2 satélites de sensoriamento remoto. Então, existiam poucos satélites. Obviamente que a tecnologia para construir esses satélites, lançar esses satélites, era uma tecnologia muito sofisticada e cara, né? Então você tinha França com um satélite chamado SPOT, Sistema Probatório de Observação da Terra, e o americano com o Landsat. E claro, satélites de comunicação, satélites militares, etc. E o Brasil, na década de 90, ele estava, década de 80, década de 90, o Brasil era uma liderança no mundo em termos de usar imagens de satélite e interpretar essas imagens. O INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, era bastante valorizado no mundo. Então o Brasil estava bem, né, nessa corrida, bem posicionado. De lá para cá, da década de 90 para cá, década de 2000 para cá,
aconteceram revoluções, nós vamos vivendo algumas revoluções. Agora há pouco eu falei no Google Earth Engine. Google Earth Engine é uma plataforma que poucas pessoas acessam, é uma plataforma de processamento. Mas se a gente falar no Google Earth, não tem, provavelmente, alguém aqui nessa sala que não tenha usado o Google Earth, seja para encontrar um endereço, ou ver uma imagem de interesse. Todo mundo aqui provavelmente usou o Google Earth. O Google Earth é uma criação de 2006. É isso que surpreende, é isso que chama a atenção quando a gente fala de inovação. A velocidade com as quais os processos e as transformações ocorrem. Eu estou falando de 10 anos atrás, eu estou falando de Google Earth, né? Surgiu. A gente pensa no próprio Google, né? Hoje não tem, talvez, é difícil pensar uma pessoa no planeta, certamente existe, que não use o Google para uma busca, né? Quando a gente pensa em Google, a gente está falando do início da década de 2000. Então, é tudo muito recente. E o Brasil, é interessante que o Brasil fez uma parceria com a China e lançou esse satélite chamado CBERS, China Brazil Earth Resource Satellite, satélite de recursos terrestres sino-brasileiro. Né? Já lançou 4 satélites desses, na verdade 5, um teve problema em 2013, e em 2014 o Brasil voltou a lançou o último satélite. Esse satélite foi interessante. Isso aqui foi no governo Sarney. Essas missões internacionais, é interessante, né? Essas viagens, missões governamentais, que o presidente Sarney foi o quê? Presidente até 1989, né? 90, o Collor assume. E em 86, o presidente Sarney fez uma viagem, uma missão à China, e aí tem aqueles acordos protocolares, e estava lá o então diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e assinaram um protocolo para construir um satélite. É interessante que esse negócio foi para frente. E o Brasil, no último satélite que foi lançado em 2014, né, 5 satélites, o Brasil chegou a deter 50% do satélite é realmente desenvolvimento nacional. Mas é interessante que os chineses entraram nisso porque eles precisavam de financiamento e, obviamente, o Brasil também tem conhecimento para oferecer, tem tecnologia para oferecer. Só que os chineses, esse programa CBERS, ele ficou no tempo. Os chineses não querem mais saber dele. O Brasil hoje, o que o Brasil tem de sensoramento remoto? Tem um satélite que nós utilizamos muito pouco. Não, porque isso aí não é demérito, descrédito para a ciência nacional. Apenas esse negócio todo, ele envolve muita tecnologia, muitos recursos e muito tempo de maturação. Então, se você não tiver um investimento grande, você não consegue evoluir. Então, a gente não utiliza, por exemplo, é uma coisa que eu fico até envergonhado de falar, nós não utilizamos as imagens do CBERS. Por quê? Porque se eu utilizar aqui um satélite Landsat americano, cujas imagens são gratuitas e públicas, elas não têm copyright, eu posso disponibilizar, posso vender se alguém quiser comprar, elas são públicas, não custam nada, tá? Eu tenho imagens aqui com uma qualidade que eu não tenho, o custo de oportunidade, para falar uma linguagem dos economistas, de eu utilizar uma imagem CBERS é muito alto. Ao mesmo tempo que eu estou utilizando uma imagem CBERS, eu consigo ter imagens com muito mais detalhe, muito mais qualidade, etc, etc, etc. Né? Então, isso aqui, o programa espacial brasileiro, ele ficou para trás. E essa é uma corrida que, é claro que é sempre difícil ou impossível falar que algo foi definitivamente perdido, mas a sensação é que nós perdemos essa corrida, nós não investimos. Vocês devem se lembrar, né, em agosto de 2003, foi logo no início do governo Lula, houve aquele acidente na base de Alcântara, no Maranhão, uma explosão, 17 pessoas morreram. Bom, de lá para cá, aí houve toda aquela comoção, claro, e promessas de investimento. De lá para cá, essa base nunca voltou a operar. Ainda está sendo finalizadas as reformas daquilo que foi destruído em 2003. Então, nós realmente deixamos de investir nessa tecnologia espacial. O que era antes objeto, quanto é que custava para lançar um satélite? $1 bilhão, $500 milhões. Hoje,
as empresas privadas entraram nessa corrida. Hoje, você tem imagens geradas por programas governamentais, como o Landsat, mas nós temos imagens, por exemplo, geradas por uma empresa alemã, RapidEye, né? Aqui nós não compramos imagens de satélite do LAPIG, essas imagens elas estão aqui porque o governo brasileiro comprou para todo o território nacional imagens com 5 metros de resolução referentes aos anos 2011, 2012, 2013, 2014, para fazer uma coisa chamada CAR, eu não sei se alguém aqui conhece, Cadastro Ambiental Rural, que é uma ideia inovadora, é uma daquelas boas ideias do governo que custam barato e causam revoluções. Bom, então a gente usa as imagens RapidEye. Enfim, esse é um pouco os satélites que a gente usa. E nós também, em 2012, novamente, eu vou falar várias vezes ao longo dessa fala aqui, sobre o quanto que eu me espanto com a velocidade dos acontecimentos. Em 2012, se alguém me falasse VANT, eu não sabia o que queria dizer. E eu me lembro que, em maio de 2012, um aluno me mostrou um vídeo no YouTube sobre um objeto, um aviãozinho, né, que gerava, coletava imagens. Eu nunca tinha visto. 2012. Era maio, abril, maio. Bom, por sorte, nós tivemos tempo de, até julho, submeter uma proposta ao programa Pro Equipamentos da CAPES. E a gente fez um orçamento. Quanto é que custava um aviãozinho desse? Custava R$104 mil, custava caro. E a gente pediu para a CAPES R$104 mil, e ganhamos os R$104 mil. Em dezembro de 2012, o nosso primeiro aviãozinho chegava. E usamos muito. Hoje nós temos uma pequena frota, temos 8 no LAPIG, fruto de parcerias com o Ministério Público do Estado de Goiás, com o WWF, com o Ministério do Meio Ambiente, com o CAPES, Pro Equipamentos de novo. Esse aqui é o estado da arte. Parece frágil. Esse aviãozinho ele consegue voar até 800 metros de altura e consegue imagiar, por exemplo, em um sobrevoo, uma área de aproximadamente 150 hectares. E você gera imagens com resolução aí de 30 centímetros, 20 centímetros. E você não só gera imagens, mas você também gera modelos digitais de elevação, você gera topografia. E tudo isso para mim também é assustador. Você levanta voo com um avião desse, e em 1 hora e pouco você tem essas imagens processadas, topografia, e nós já voamos milhares e milhares de hectares pelo Brasil. Esse daqui tem uma inovação, que é isso aqui. Isso aqui é um GPS, é um sistema RTK. Então a gente consegue ter um aparelho GPS geodésico em solo e essas imagens saem com uma precisão centimétrica em termos de posicionamento. É um negócio realmente impressionante. Temos alguns modelos, como esses que a gente chama de drone, tem que ter uma caixa enorme. Então, isso é mais ou menos o que a gente faz hoje no LAPIG em termos dessa constelação aérea. Isso aqui é um exemplo, isso aqui é um campus. Nós estamos... Onde é que nós estamos? Nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui. Isso aqui foi uma imagem que nós não sobrevoamos. Essa é uma imagem que ela é de 2015. É difícil voar esse negócio por causa do tráfego aéreo, né? A gente não voa na cidade. Mas a gente fez essa imagem aqui da UFG, aqui é o centro de eventos, onde está acontecendo aí uma série, né, de eventos relacionados ao Compex. O LAPIG fica aqui, o LAPIG é aqui. Tá? É só atravessar a rua. Eu achei ótimo o local da palestra. Tá? Então, isso aqui é uma imagem com o nosso VANT, um dos nossos VANTs. E aqui é uma imagem de 2008. Só que essa aqui é uma imagem de satélite. É um satélite que o Google é um dos donos. Tá? Então, boa parte daquelas imagens que você olha lá no Google Earth,
quando você está procurando um hotel, não sei o quê, um dos satélites que eles usam é o chamado GeoEye-1. Então, isso aqui é uma imagem do Google, tá? GeoEye-1 de 2008. Se você comparar, você vai ver que toda essa parte aqui, ela não existia, não era construída em 2008. Isso aí foi o REUNI, né? Que foi aí a política de expansão das universidades federais no Brasil, e certamente trouxe muita coisa boa. Eu estava comentando com os colegas ali fora agora há pouco, que certamente, como todo crescimento, também trouxe suas dores. Eu acho que a gente não parou ainda para avaliar realmente o que o REUNI nos trouxe. Assim, os benefícios estão aí, a universidade se transformou, muitas vagas foram criadas, vagas docentes, vagas discentes, né, de técnicos administrativos, novos prédios. A universidade é outra, é uma outra universidade, né? E, obviamente, com muitas coisas boas e muitos novos problemas. Bom, e aqui é o nosso campus, tá? Aqui é o centro de eventos, aqui é a pista de atletismo, esse aqui é o campus Samambaia, onde nós estamos, e essa aqui é uma imagem Landsat 8 de maio de 2017. Essa imagem, ela é gratuita, tem 15 metros de resolução. Aquela imagem GeoEye, ela custa caro, né? Essa aqui é gratuita. E essa imagem, ela existe a cada 16 dias. Eu tenho essa imagem. Então, obviamente, que se a gente pensar em inovação a serviço da sustentabilidade, eu consigo monitorar processos na superfície terrestre. Bom, e aí, nós, falando um pouquinho de sustentabilidade, ou para que nós usamos esse sensoramento remoto todo, nós utilizamos imagens de satélite para... nós começamos com o estado de Goiás, depois nós expandimos e falamos, vamos monitorar o bioma cerrado, que é um bioma, né, obviamente, importante, bastante ameaçado, 2 milhões de quilômetros quadrados, sendo que aproximadamente 50% do bioma já foram convertidos para fins agrícolas. Então, e também, não só uma área enorme, nós estamos falando de 1 milhão de quilômetros quadrados, 100 milhões de hectares, mas nós estamos falando em um processo rápido. Tá? Se você pensar na conversão do cerrado, isso é da década de 70 para cá. Né? 1973, é criado no Brasil a Embrapa, o IPEA, a gente começa com os grandes planejamentos, né? E esse satélite que a gente usa para monitorar o cerrado é chamado MODES, a bordo, o sensor é MODES, a bordo de um satélite chamado Terra. Esse cartaz aqui é o logo da universidade antigamente. Em 2003, esse satélite foi lançado em dezembro de 1999, e as imagens começaram a ser disponibilizadas em 2000, a partir de abril de 2000. E em 2003, o Brasil ainda conhecia pouco essas imagens, e nós decidimos organizar uma reunião técnica aqui na universidade para falar de MODES. Trouxemos gente, vários colegas do INPE, de outras universidades, e principalmente nós trouxemos colegas do CENSIPAN, que é o Centro Gestor do CIVAM, né? Muitos aqui se lembram de um grande projeto nacional chamado Sistema de Vigilância da Amazônia. Depois passou a ser chamado CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia. E nós fizemos um evento e convidamos vários colegas do CENSIPAN, sempre de forma mal intencionada. Nós convidamos o pessoal do CENSIPAN para participar desse evento de 3 dias, para discutir o MODES. Era um novo sensor, o que eu posso fazer com esse sensor em termos de monitoramento ambiental, e dali nós conseguimos um grande convênio, uma parceria com o CENSIPAN.gov. Tá? Aqui, com o então presidente Lula, tá? Desse convênio com o CIPAM, Sistema de Proteção da Amazônia, nós desenvolvemos um sistema para monitorar desmatamentos na Amazônia.
que nós chamamos de SIAD, Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento. Então, nós utilizávamos com imagens bolsas. Esse sistema não foi para frente, foi desenvolvido, o convênio foi encerrado de uma forma muito bem sucedida, mas obviamente que o INPE, e é uma coisa interessante, quem faz monitoramento de desmatamentos no Brasil é o INPE, que eu particularmente questiono. O INPE deveria desenvolver ciência, tecnologia, inovação. Quem faz o monitoramento deveria ser o IBAMA, etc. Mas, enfim, tem algumas distorções desses arranjos institucionais. Nós desenvolvemos esse sistema, aqui a gente fez uma... Então, o que esse sistema gerava? Ele gerava alertas a cada 16 dias de possíveis desmatamentos na Amazônia. E esse sistema foi inaugurado pelo presidente Lula. Então, enfim, foi uma coisa bacana, foram 2 anos de trabalho. E o que significa? Para que esses convênios? Né? Por que a gente fala tanto de projeto? Eu, de vez em quando, a coisa que eu mais faço é pensar em projeto, fazer relatório, responder e-mail. O que eu faço no meu dia? É muita coisa. E a gente ainda tenta publicar e orientar, então a coisa se torna, às vezes fica pesado. Mas para que tantos projetos? Porque esses projetos é que possibilitam a gente criar uma dinâmica, por exemplo, trazendo bolsas. Então, com esse projeto, isso aqui foi um convênio entre o Sensipan e a Universidade Federal de Goiás. Né? Com esse projeto, nós trouxemos, na época, 17 bolsas. Então, isso é importante. É bolsa de mestrado, de doutorado, é bolsa de PIBIC, principalmente aqui eram muitas bolsas PIBIC. Equipamentos. Então, para que a gente corre atrás desses projetos? Eu, de vez em quando a gente, no LAPIG, a gente tem tido ao longo dos anos, nós temos sido bem-sucedidos na captação de recursos e nós utilizamos muito a FUNAP para gerenciar esses recursos e, obviamente, que nós temos algumas facilidades. Quando eu preciso trazer um pesquisador de algum outro lugar para passar um dia conosco, e para mim isso é fantástico, é fácil, relativamente fácil trazer essa pessoa. E aí, quando essa pessoa vai embora e ela passou um dia, 2 dias conosco, com todos aqueles alunos de pós-graduação, eu me sinto extremamente realizado. Assim, eu vou para casa cansado e feliz, falando, é para isso que a gente tem esses projetos. É para conseguir mobilizar essas pessoas, ter recursos para trazer essas pessoas, ter bolsas, e é isso que faz com que esse laboratório funcione. Tá? Se você quer mudar uma instituição de ensino, para mim, bolsa é uma coisa fundamental. Eu penso, às vezes, naquelas bolsas de produtividade e pesquisa do CNPq, eu acho que é o dinheiro mais bem gasto, com o maior retorno em pesquisa. Agora eu estou naquela, não sei se vocês, alguns aqui estão, eu estou dando parecer nas propostas, né, que estão sendo submetidos aí para pedidos de bolsa de produtividade e pesquisa. E eu sempre penso, poxa, esse é o dinheiro mais bem investido. O número de bolsas não pode aumentar demais, porque senão você banaliza o sistema. Né? Você retira um pouco esse elemento de competitividade. Mas, certamente, o número de bolsas é muito aquém daquilo que a gente precisa e da massa crítica que existe para disputar essas bolsas. Mas, quando você ganha uma bolsa daquela, você vai ter um incentivo para produzir, trabalhar, etc. Então, é muito barato no país. Uma bolsa de R$1.000. É muito barato. É impressionantemente barato. Bom, enfim. Depois... A gente aqui foi uma experiência que a gente teve com a Amazônia, e aí, esse aqui, o nosso foco durante muitos anos realmente foi o bioma cerrado. Esse aqui é o mapa oficial de cobertura e uso da terra para o bioma cerrado. É um mapa que foi gerado com imagens Landsat 2013, e esse mapa ele foi feito pela Embrapa, pelo IBAMA, pelo INPE e pela Universidade Federal de Goiás, o LAPIG. Tá? Os recursos para fazer esse mapeamento foram do Banco Mundial por meio de uma iniciativa chamada GEF, Global Environmental Facility, que é um fundo perdido que financia projetos ambientais. E esse é o mapa oficial que a gente usa para falar, por exemplo, que eu tenho aproximadamente 60 milhões de hectares de áreas de pastagens aqui no bioma cerrado, essas áreas em rosa. Tá? Eu tenho cerca aí de 20 milhões de hectares de agricultura, aqui em amarelo.
Então, esse é um tipo de, que eu entendo, de inovação a serviço da sustentabilidade. Usar tecnologia de assessoramento remoto, usar um arranjo institucional que em si traz muito de inovação para a gente conseguir gerar um produto como esse. Esse produto, novamente, qual é o interesse de uma universidade? O papel da universidade é formar recursos humanos de excelência. Isso para mim está muito claro. Então, para que a gente se aventura a fazer mapas que tenham por finalidade se tornarem mapeamentos oficiais? Porque, por meio da confecção desse mapa, nós envolvemos alunos de pós-graduação, nós envolvemos alunos de graduação. E depois que esse mapa está pronto, a gente faz muita pesquisa em cima desse mapa, tá? Desse dado. Nós temos também no LAPIG, pensando em inovação a serviço da sustentabilidade, a gente todo ano monitora o quanto de desmatamento aconteceu no bioma cerrado. A gente desenvolveu aquele sistema que nós desenvolvemos para a Amazônia, né, por meio da parceria com o CIPAM, nós adaptamos para o cerrado. Então é o Sistema Integrado de Alerta de Desmatamento Cerrado. E todo ano, 2017 não está aqui ainda, 2017 está sendo gerado ainda. A gente geralmente divulga esse dado no final do ano. Tá? Então, essa é a única série histórica de desmatamentos que existe para o bioma cerrado. Né? O governo federal agora está se mobilizando para ter um programa sistemático de monitoramento para o bioma cerrado. Bom, falando dessa história toda de assessoramento remoto, é uma história recente e rápida, muito rápida. E aqui, isso aqui é uma plataforma que nós temos utilizado. Nós temos uma estrutura computacional no LAPIG que eu diria que é bastante, é uma estrutura de primeira linha. Nós temos 4 servidores trabalhando em paralelo, nós temos terabytes de armazenamento, rede de 1 gigabit, nós temos uma boa estrutura computacional. Mas hoje, boa parte do que a gente faz depende, a gente utiliza essa plataforma que o Google criou, chamada Google Earth Engine. O que o Google criou? Basicamente, eles fizeram uma coleção de todos os dados satelitários que existem para a superfície terrestre, todas as imagens de satélites que sejam públicas e gratuitas. Tá? Obtidas, por exemplo, semana passada. O satélite passou na semana passada. O satélite passou hoje, amanhã essa imagem vai estar no banco de dados do Google. Tá? E o Google, além de fornecer esse catálogo gigantesco, planetário de imagens, ele nos dá acesso a uma estrutura, uma rede de computadores, de tal forma que a gente consegue, por exemplo, gerar mapas para o Brasil inteiro em poucos dias. Tá? É o que nós estamos fazendo atualmente no LAPIG. E se alguém nos falasse há 3 anos atrás que a gente estaria se envolvendo com os tipos de projetos que nós estamos hoje à frente e fazendo o que nós estamos fazendo, obviamente que isso soaria impossível. Então nós temos utilizado essa plataforma do Google, e aqui, isso aqui é um mosaico de imagens Landsat, e aqui já falando aqui um pouquinho dessa terceira década, né, que o laboratório é um laboratório de pesquisa. Eu sempre faço questão de deixar claro isso. O LAPIG é um laboratório de pesquisa, é um laboratório de universidade. Nós buscamos recursos na iniciativa privada, com fundações não governamentais. Nós buscamos o recurso aonde ele estiver, mas fundamentalmente nós não abrimos mão de sermos um laboratório de pesquisa cujo principal objetivo é formar recursos humanos de excelência. Esse é a nossa visão. Esse tipo de imagem aqui é um mosaico de imagens Landsat para o Brasil, tá? Em que hoje nós conseguimos processar essas imagens para todo o Brasil numa velocidade muito rápida, utilizando essa plataforma do Google Earth Engine, que é uma plataforma também relativamente recente. A gente está falando aí de 2013, 2014. Bom,
nós começamos a trabalhar no estado de Goiás, tivemos uma experiência de trabalho com a Amazônia, trouxemos o foco para o bioma cerrado. E o que nós fazemos hoje no LAPIG? Nós fazemos muita coisa. Nós somos 5 professores que estão diretamente vinculados ao LAPIG, e o meu grupo em particular, o que eu faço hoje? Hoje nós estamos fazendo o mapeamento de todas as áreas de pastagens do Brasil desde 1985, ano a ano, um mapa por ano. Tá? Nós já temos pronto de 2000 até 2016. E esse esforço, que é hercúleo, são milhares de imagens que são interpretadas, que são analisadas, só foi possível por conta dessa parceria com o Google. E esse esforço só foi possível também porque nós fomos buscar parcerias dentro da própria universidade. Hoje, se vocês olharem o perfil dos meus alunos, dos alunos que eu oriento no doutorado, eu oriento no doutorado alunos da computação, da ecologia, tenho alunos da estatística, buscamos parcerias com... Nós temos hoje 2 professores da informática trabalhando com a gente nesse projeto, lado a lado, temos um professor da estatística, então nós vamos buscar a interlocução também dentro da própria universidade. As universidades brasileiras, isso no UFG é muito claro para mim, nós somos pequenos feudos, cada unidade acadêmica é um feudo. Nós somos os vassalos, tem lá os barões, lá os nossos diretores, mas nós somos um feudo. E é interessante falar de inovação na universidade, porque um dos ambientes mais conservadores que eu posso conhecer é a universidade. Nós temos uma resistência brutal, e às vezes é brutal mesmo como nós nos manifestamos, a qualquer mudança. Nós temos uma dificuldade de aceitar mudanças. Nós somos presos à maneira como nós ensinamos, como nós fazemos as coisas, como nós nos relacionamos, como nós nos organizamos. Então, inovação é um pouco contraditório, né? Que a gente pensar que inovação, a universidade deve ser o lugar, o locus da inovação. A universidade, ela é muito conservadora. Né? Mas, enfim, voltando aqui, por que mapear pastagens? Porque pastagem é a principal área aberta, a área de uso no Brasil. Se eu consigo mapear aonde que estão essas pastagens, e aqui eu estou mapeando com imagens de 30 metros. Cada ano desse, nós analisamos 6.700 imagens. Obviamente que nós estamos utilizando algoritmos computacionais e estamos buscando inovação nesses algoritmos. Nós não fazemos mais hoje a imagem, nós vivemos hoje no mundo da informação, nós na verdade vivemos hoje no que a gente pode chamar de Big Remote Sense Data. Acho que aqui vários já ouviram falar desse termo, Big Data, né? Esse volume gigantescos de dados. Pois bem, o sensoriamento remoto hoje para a gente é aquilo que a gente poderia chamar de Big Remote Sense Data. Como que eu processo volumes gigantescos de dados, faço sentido disso aí e consigo desses dados extrair informação. Esse é o grande desafio. Tá? E mapear, se eu sei onde que as pastagens estão, eu sei, por exemplo, aonde, e aí nós estamos querendo saber não só onde que as pastagens estão, eu quero saber a qualidade dessas pastagens. Aonde que eu tenho pastagens melhores, mais produtivas, aonde que eu tenho pastagens menos produtivas. Porque as pastagens, elas constituem, se nós queremos acabar com o desmatamento no Brasil, e essa discussão hoje ela é muito séria, tá? Nós conseguimos reduzir as taxas de desmatamento da Amazônia, recentemente elas tiveram um pequeno aumento, já voltaram a cair. No Cerrado, o desmatamento continua. Tá? Nós temos cerca de 400.000 hectares, cada hectare é aquela história do campo de futebol, nós temos cerca de 400.000 hectares de áreas desmatadas no Cerrado todos os anos. E hoje há uma pressão internacional grande e uma pressão interna também para que a gente consiga reduzir ou eliminar o desmatamento, 100% do desmatamento que está associado às cadeias de alimento, às cadeias de soja e carne. É possível produzir soja, é possível produzir carne sem desmatamento? Muita gente acredita que sim. Né?
E nós acreditamos nisso também, e para nós, parte dessa equação passa pelas pastagens. Se eu souber aonde que eu tenho pastagens que são pouco utilizadas, será que eu posso pensar em novos arranjos produtivos? Pastagens, eu não poderia aumentar a eficiência de uso dessas pastagens e fazer assim com que sobrasse áreas para soja, por exemplo. Essa é uma ideia que muita gente está trabalhando nela. E o LAPIG hoje é o responsável, os mapas de pastagens que a Embrapa está utilizando, que outras universidades estão utilizando, que outros organismos internacionais estão utilizando, são os mapas produzidos pelo LAPIG. Tá? E nós estamos tentando entender, aqui é um exemplo, né? Aqui a gente gerou um mapa, um modelo, um resultado de uma modelagem, em que nós geramos o seguinte: qual é o potencial de intensificação das pastagens? Aqui é como elas são ocupadas em 2015, por exemplo, e como que elas poderiam ser ocupadas. Nós estamos mostrando que as pastagens poderiam ter uma maior lotação, um uso mais eficiente. Isso aqui é um outro tipo de estudo que nós estamos desenvolvendo, que é analisar aonde que eu tenho pastagens com melhor vigor. Isso aqui é um índice que nós desenvolvemos em parceria com um colega da estatística, o professor Luiz Bauman. É um índice Pasture Vigor Index, em que basicamente a gente está analisando aonde que eu tenho pastagens mais vigorosas, mais produtivas, mais eficientes em termos de assimilar carbono, assimilar biomassa, né? E, obviamente, prover alimento para o gado. E agora, o que nós estamos, voltando aqui um pouco para o Cerrado, o que nós estamos fazendo? Nós identificamos no Cerrado cerca de 22 milhões de hectares de áreas de pastagens que possuem potencial, que são compatíveis com a soja, em termos de declividade do terreno, precipitação, altitude, ou seja, áreas que eu tenho pasto, eu tenho cerca de 60 milhões de hectares de pastagens do bioma cerrado. Destes, nós identificamos 22 milhões de hectares que a soja poderia entrar. O que nós estamos fazendo agora no LAPIG é um exercício de modelagem, e são exercícios computacionalmente intensos, em que a gente está tentando, levando em consideração aonde que a soja está, aonde que os silos, as estradas estão, a qualidade dos solos, o vigor das pastagens, nós estamos tentando criar custos de oportunidades para essas pastagens. Então, assim, aonde que eu tenho pastagens que poderiam se tornar soja, né? Só que nós temos modelos em que eu não vou deixar de comer carne, então eu não posso usar toda a pastagem que tem potencial de servir para soja e tirar o gado dali. Então a gente tem que trabalhar com esse tipo de modelo. Na verdade, isso aqui saiu do forno ontem, por isso que está assim, sem muita uma apresentação adequada, mas basicamente nós, e aqui não está muito visível, mas basicamente nós estamos tentando identificar o seguinte: considerando que a pecuária se tornasse mais eficiente, tá? Nós estamos só dobrando a lotação. Aonde eu tenho uma cabeça, uma unidade animal por hectare, vamos considerar que a gente pudesse ter duas. Sobra pastagem. Dessa pastagem que sobra, eu tenho que pagar a minha dívida ambiental. Eu tenho um passivo ambiental. Então aqui é em verde, a pastagem colorida de verde é a pastagem que eu vou usar para pagar o meu passivo. Eu tenho agora que usar a pastagem, essa pastagem vermelha, ela tem potencial de servir para a expansão da soja. Em amarelo, vamos deixar a pastagem como está. Bom, se eu fizer isso, e essas contas todas, eu tenho cerca de 14 milhões de hectares de pastagens no Cerrado, que com baixo custo poderiam servir à expansão da soja, sem que fosse necessário, evitando assim, melhor dizendo, a abertura de novas áreas, novos desmatamentos para a expansão da soja. A soja vai aumentar. A gente queira ou não, nós somos 5 bilhões de pessoas no mundo, 7 bilhões, desculpa, nós estamos indo para 9, desculpa, nós somos 7 bilhões, estamos indo para 9 em 2050,
e o fato é que o mundo precisa, há uma demanda crescente por alimentos, né? A questão da segurança alimentar, na verdade, é a questão mais premente do mundo, né? E a questão é, como que você pode conciliar produção de alimentos e conservação do meio ambiente? Esses são os grandes desafios, e isso, no nosso entendimento, no Brasil, certamente passa por um uso mais eficiente das áreas de pastagens. Bom, já estou terminando, acho que está sendo longo, mas só falando aí um pouquinho, aqui, eu acho que ninguém vai saber o que é essa foto aqui. Bom, eu estou falando do LAPIG e estou falando um pouco da minha história. E em 2011 eu tive a oportunidade de dar uma parada, porque, na verdade, a gente se envolve muito com esses projetos e a gente acaba precisando, de certa forma, tomar um fôlego e estudar um pouco. Então, em 2011, eu tive a oportunidade de passar um período sabático na Universidade do Texas, no Center for Space Research, e lá eu quero falar de duas pesquisas que foram desenvolvidas lá, mas basicamente isso aqui é uma foto que eu acho curiosa. Isso aqui é um ônibus espacial Endeavour, tá? Que tem uma história bastante importante. Os ônibus espaciais têm uma história obviamente importante, o Endeavour em particular para o sensoriamento remoto. Vários dados importantes de sensoriamento remoto foram obtidos com esse ônibus espacial, e aqui ele está em cima de um avião, a caminho da aposentadoria. Isso aqui é um 747, todo mundo já viu aquele que eles colocavam, né? E aqui passando, fazendo uma homenagem à Universidade do Texas. Eu achei bonita essa foto. Bom, na Universidade do Texas nós tivemos oportunidade de trabalhar com dados, falando um pouquinho, né, novamente, de inovação e sustentabilidade. A gente teve a oportunidade de trabalhar com dados de sensoriamento remoto que eu nunca tinha colocado à mão, uma outra dimensão de dados gravitacionais, anomalias gravitacionais que geram indícios, que geram valores de água armazenada no subsolo. E a gente fez e publicou um trabalho sobre o balanço hídrico, né, no Pantanal, utilizando esse tipo de dado. Um outro tipo de dado que a gente utilizou lá nesse período sabático é um dado, esses dois dados são fronteiras do sensoriamento remoto, que é o dado imageamento a laser. É uma coisa ainda, está se tornando comum colocar sensores laser a bordo de avião. Sensores laser a bordo de satélite, só existia um satélite que funcionou de 2003 a 2009. E a gente fez uma análise com esses dados de laser para o bioma cerrado. Bom, estou terminando, e aí eu quero falar um pouco de inovação mesmo. Isso aqui é um pesquisador chamado Will Marshall. Isso aqui que ele está segurando na mão é um satélite. Tá? Essa é a velocidade das coisas. E às vezes eu fico muito agoniado quando eu ministro aulas às terças e quartas no período da tarde. Geralmente eu fico agoniado, porque eu sinto que eu estou falando do passado. Isso traz uma agonia, traz uma angústia. Eu não sei o quanto que nós na universidade estamos falando do futuro. E esse futuro, ele está vindo rápido. Isso aqui é um satélite. Esse cara que criou uma startup chamada Planet Labs, em 2010. Um maluco. Literalmente numa garagem, lá no Vale do Silício, lá na Califórnia, perto de São Francisco. E ele criou esse satélite e eles estão lançando isso. É barato. Satélites eram coisas caras, muito sofisticadas. Então, a tecnologia, o que aconteceu com a tecnologia? A tecnologia se miniaturizou. Eu sempre fico impressionado. Outro dia eu fui para um trabalho de campo e ao invés de levar computador, eu levei meu celular. E eu coloquei uma imagem de satélite que eu ia utilizar no campo, no celular, utilizei um aplicativo gratuito chamado Avenza, e eu consegui me localizar, fazer tudo que eu tinha que fazer no campo usando o celular. Então, é esse futuro que traz angústia, porque a coisa está indo muito rápida, e eu acho que a gente aqui fala do passado. Tá?
E é interessante que eles desenvolveram, falaram, não, o sensoramento remoto pode ser barato. Desenvolveram esses nanosatélites, tamanho de uma caixa de sapato, pesa 5 quilos, o que eles chamam de CubeSats, né? Cubos, satélites cubos, né? Cubos de satélites. E basicamente esse negócio funciona. E como é muito pequeno e muito leve, eles aproveitam, eles tiveram uma estratégia interessante, que é o seguinte: vamos aproveitar os voos para a estação espacial, que tem que levar astronauta, levar mantimentos, né? E agora eles vão começar a ganhar dinheiro. A Google já comprou uma parte da empresa, essa empresa já comprou uma outra empresa de satélites, esse negócio cresce, aí daqui a pouco esse negócio vale bilhões. E isso vai estar no seu celular daqui a 2 anos. O Google Maps, as imagens que você vai sair de casa olhando a imagem do seu bairro daquela manhã. Basicamente, esse é o futuro do sensoramento remoto. Então, você vai ter como comparar o que está acontecendo na cidade, quais são as mudanças na cidade. Claro que eles têm um modelo de negócio. Essas imagens, elas custam $1 por quilômetro quadrado. E eles vão vendendo isso para os governos. Tá? E aí, novamente, isso aqui é uma pintura, né? uma ilustração, mas basicamente você tem o Google com planos de nos próximos anos lançar 400 satélites, pensando especificamente em internet. Mas basicamente nós estamos falando hoje de Big Remote Sense Data. E aí o desafio agora ele não é tanto em gerar a imagem, mas interpretar essa imagem. Nós vivemos num mundo pictórico, todo mundo tira pelo menos uma foto com o seu celular todos os dias, né? E como que você interpreta isso? Bom, em 2012, a partir de 2012, começaram a surgir dentro daquilo que se chama aprendizado de máquinas, né? Um termo começou a se popularizar por volta de 2012, Deep Learning, né? Aprendizados profundos. Então, basicamente, são redes neurais profundas, e isso aconteceu por quê? Porque você tem o Big Data demandando esse tipo de solução. Você tem novos algoritmos, e você tem novas ferramentas do ponto de vista computacional. Por exemplo, a popularização de placa, né, GPU, né, processamento com GPU, CPU se tornando mais sofisticadas, mais avançadas. E, basicamente, a ideia hoje, quem está por trás disso, vários, né, o IBM tem lá o IBM Watson, o Google criou uma coisa que eles chamam, um framework chamado TensorFlow, mas a ideia é o seguinte: o Google comprou um pedaço dessa empresa que gera imagens de satélites, está desenvolvendo esse framework chamado TensorFlow, e aí você começa a pensar para onde o mundo está indo daqui a 1, 2 anos. Essa é a velocidade das transformações. Até recentemente eu teve uma reunião em São Paulo, onde eu fui, 1º de setembro, para entender melhor essas imagens do Planet Labs. Eu até não podia, eu fiquei na dúvida se eu ia, estava com dor de dente no dia, e eu fui porque é realmente uma coisa impressionante. A gente está fazendo parte desse futuro, né? E obviamente que isso tem aplicações no monitoramento ambiental. O que o Google quer, no final das contas, é reconhecer numa cidade o que está acontecendo de desmatamento, o que está acontecendo de novas construções, é reconhecer numa foto faces e assim por diante. Tá? Bom, como é que está o LAPIG nessa história toda? O LAPIG tem uma estrutura computacional e nós estamos tentando, pelo menos, entender o tamanho da complexidade. Tá? Então, nós estamos buscando, e aí nós fomos buscar, nós temos hoje bolsistas da computação lá dentro do LAPIG. Novamente, a inovação, ela é, por essência, multidisciplinar. É difícil dizer, e nós ainda também vivemos num mundo disciplinar.
Eu trabalho na minha unidade, com as minhas disciplinas, aonde também se faz muito pouca multidisciplinaridade, é na universidade. Eu sei disso, a gente não tem um arranjo institucional que permita essa comunicação, né? Então, é interessante isso, mas no LAPIG nós estamos tentando criar uma estrutura em que todos os computadores, nós temos 4 servidores, temos 80 computadores, em que todos os computadores possam ser utilizados o tempo todo. Então, nós vamos buscar lá o apoio da computação para criar um sistema distribuído no LAPIG, de tal forma que eu possa pegar uma imagem de satélite, que é formada por pixels, e criar sistemas, uma plataforma que automaticamente reparte essa imagem e manda um pedacinho para cada um dos nossos 80 computadores e servidores. Ou seja, otimizar o tempo de processamento e a maneira, a nossa capacidade de processar isso tudo. Tá? Eu mostrei agora há pouco, nós monitoramos desmatamentos no Cerrado. Nós fazemos isso de uma forma muito simples, o nosso sistema integrado de alerta de desmatamentos. Nós estamos agora buscando, isso aqui é um polígono de desmatamento. Esse desmatamento, ele aconteceu em algum momento entre 2015 e 2016, virou soja. Tá? Esse outro polígono, isso é detectado automaticamente no nosso sistema. O nosso sistema aqui errou. Esse polígono não era desmatamento, era uma área queimada. E nós temos muitos erros. Então, agora nós estamos tentando automatizar esse processo mais. Isso aqui é o desmatamento visto em imagens Landsat, e aqui em imagens moldes, o desmatamento verdadeiro, o desmatamento falso. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos olhando, trabalhando com séries temporais, é uma outra coisa, esse é o nosso mantra hoje no LAPIG, séries temporais, e nós estamos avaliando algoritmos que possam detectar quebras nessas séries que possam estar associadas a desmatamentos. Aqui eu tive uma quebra e depois uma tendência negativa. Aqui foi o meu desmatamento. Aqui no falso desmatamento da queimada, eu tive uma quebra do sinal por conta da queimada, mas depois o sinal se recuperou. Então é isso que a gente está tentando fazer. Estamos tentando fazer inovação no LAPIG. Nós fizemos uma proposta de criar um cubo de imagens para o Brasil. Por exemplo, a cada 16 dias eu tenho uma imagem Landsat para qualquer ponto do Brasil, gratuita, sem custo algum, com 30 metros e 15 metros de resolução espacial. O que acontece é que se eu tiver no Amapá, talvez eu tenha uma imagem boa por ano, das 23 possíveis, porque o resto vai estar cobertas de nuvens, né? Aqui em Goiânia eu talvez tenha de 8 a 12 imagens de boa qualidade, entre as 23 possíveis. E nós decidimos, por que não, criar um cubo de imagens para o Brasil inteiro, em que se eu não tiver um pixel com boa qualidade, uma observação com boa qualidade, eu substituo por uma observação de outro satélite. Então é isso que a gente está tentando fazer. O protótipo já está quase pronto, a gente espera concluir até o final do ano, para uma área pequena aqui no estado de Goiás, a bacia do Rio Vermelho, cidade de Goiás. Para vocês que são de fora, a cidade de Goiás é a nossa Ouro Preto. É a nossa Ouro Preto. Goiás Velho, você conhece? Você é goiano, é a nossa Ouro Preto. Eu acho que ela é mais rica em história e cultura, história, né, na verdade, do que Pirinópolis mesmo, né, Goiás Velho. Então a gente tem uma área piloto lá e a gente está fazendo o nosso cubo, né? Bom, estou realmente acabando para dizer o seguinte, que se a gente quer fazer inovação, a gente tem que ser proativo na busca por recursos, e a gente tem sido proativos. Então nós não olhamos a cara, nós não olhamos, nós fazemos parcerias, então com entidades governamentais, né? Tivemos vários projetos, 4 projetos no LAPIG apoiados por editais da NASA, em parceria com universidades americanas. A Fundação Moore, Gordon Moore foi a pessoa que criou a Intel, né, que mudou a vida de vocês. Todo mundo, a vida mudou por causa de um chip Intel.
e depois, com 88 anos, enfim, a pessoa criou uma fundação. Aí eles criam aquelas fundações dos Estados Unidos que eles doam algumas ações da empresa. E aquelas ações, em poucos anos, elas valem bilhões. Então eles têm, dizem que, enfim, coisa de 50 bilhões de dólares, uma fundação dessa, e eles financiam vários projetos do mundo. E nós fomos buscar, nós conseguimos um recurso deles, um recurso importante, que foi na época de 540 mil dólares, que ajuda a manter uma porção dessas coisas no laboratório. Temos hoje uma parceria com o Ministério da Ciência e Tecnologia, usando recursos do Banco Mundial. É difícil dizer quanto de recursos nós trouxemos nos últimos anos. Eu já tentei fazer essas contas, elas são complicadas, mas se eu falasse que nós trouxemos nos últimos 16 anos 6 milhões de reais, certamente eu estou errando para baixo. Tá? Então, inovação custa caro, inovação se faz com recursos. E a universidade vai ter que buscar esses recursos. Enfim, eu acho que a gente está vivendo um momento de crise de financiamento da pesquisa, isso é sério, isso é grave. Agora, no dia 25 de outubro, nós vamos ter o dia C da ciência, né, uma mobilização pela ciência. Nós temos que brigar com mais recursos. Mas nós também temos que diversificar o nosso portfólio. Nós temos que buscar parcerias e entregar mais para a sociedade. Falta recurso? Falta. Precisamos ser mais valorizados? Precisamos. Mas eu sempre chamo a atenção dos meus colegas. Eu acho que nós estamos entregando muito pouco para a sociedade. Bom, mas essa é uma outra conversa. A gente tem, ao longo dos anos, feito parcerias e liderado projetos, laboratório liderado projetos com instituições estrangeiras, com instituições no Brasil. Inovação se faz com parcerias. Nós, enfim, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho que a gente faz, nós gastamos muito, investimos muito para manter esse portal, que é hoje a maior base de dados ambientais públicos e acessíveis do Brasil. A gente tem mais de 8 mil camadas de dados para o Brasil. Então, se você quer saber o desmatamento no seu município, seja ele qual for, nós temos isso, nós temos essa plataforma, que é o LAPIG. Se você digitar no Google LAPIG, você é o primeiro que aparece lá o portal. E aí nós tentamos, nessa plataforma, nós buscamos tanto organizar a base de dados, quanto desenvolver ferramentas de análise. Aqui eu estou destacando duas ferramentas. Uma ferramenta de inteligência territorial, que permite eu saber, para qualquer município do Brasil, o que existe naquele município em termos de vegetação natural, desmatamento, agricultura, e qualquer dado que você puder imaginar que seja público, nós vamos atrás. Então, o LAPIG, ao longo dos anos, foi se especializando em gerar dados primários. Nós geramos dados, compilar dados de outras fontes e desenvolver ferramentas para análise desses dados. Isso aqui é uma outra ferramenta que tem no nosso portal, que é uma ferramenta de análise de séries temporais. Eu falei tanto de tempo, e a gente realmente trabalha muito com essa ideia de analisar séries temporais. Se eu quero entender os fenômenos se processam no tempo. Então, nós temos uma ferramenta para análise de séries temporais. Isso aqui é um grupo, esse é o meu grupo de pesquisa no LAPIG. Novamente, o LAPIG hoje, felizmente, ele é maior do que eu. Eu ainda coordeno o LAPIG. Eu espero que até o ano que vem, acho que a gente tem que tentar renovar, enfim. Mas inovação se faz com pessoas, né? Se faz com parceria, se faz com recursos, se faz com tempo, para a gente poder ter um pouco mais, a gente precisa ter mais tempo livre para a gente pensar em inovação, ser mais criativo. Eu sei que é uma percepção, obviamente, enviesada, mas eu estava comentando com o Cândido agora há pouco, antes de começar essa fala, a impressão que eu tenho na universidade é que tem gente, quem trabalha muito, e tem gente que não trabalha. É horrível essa sensação, Ela tem alguma coisa errada. Eu sei que é complicado, é difícil, mas a gente precisa ter mais tempo.
A gente está sempre com a sensação de estar devendo tempo, de estar no cheque especial do tempo. E nessa sensação em que a gente não tem tempo para um certo ócio produtivo, um certo poder escrever mais, poder ler mais, poder interagir mais com as pessoas. Inovação não precisa ser inventar a roda, começar do zero. Inovação é saber o que o outro está fazendo, o que eu posso buscar da solução do outro e como é que eu junto isso, né? E isso demanda tempo, né? Isso aqui é é o meu último slide. Isso aqui para mim é um exemplo de inovação. Isso aqui é a caverna de Chauvet, nos Alpes franceses. Essa caverna foi descoberta em dezembro de 1994. Quem quiser saber mais dessa caverna, tem um documentário chamado A Caverna dos Sonhos Escondidos, do Werner Herzog. E isso aqui é um exemplo de inovação. Isso aqui tem uma pintura rupestre de 30 mil anos. Essa é a caverna, é um patrimônio histórico da humanidade, é uma caverna que tem a maior coleção de arte rupestre. E há 30 mil anos, alguém, em alguma noite nessa caverna, bolou uma maneira. Pinturas de mão são relativamente comuns, né, nesse âmbito de pinturas rupestres. Mas essa aí é interessante, que a pessoa teve que colocar algum tipo de pigmento, de tinta na boca e soprar. Essa mão aqui está em negativo, né? Então, isso aqui é inovação, né? É isso. Gente, muito obrigado.